Então, eu quero agradecer essa possibilidade de estar aqui tendo esse questionamento e que o senhor, em caso de ser aprovada uma lei infraconstitucional proibindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o senhor, como Procurador-Geral da República, o senhor vai defender o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem ou orientação sexual, expresso no artigo 5º, caput, da Constituição Federal? Muito obrigado, senhor presidente. Eu reservo para a réplica os meus questionamentos e as minhas observações. O microfone aqui está bloqueado. O outro. Agora. Agora deu. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. A sua pergunta me propicia uma oportunidade de um esclarecimento que parece ser bastante premente. O artigo que eu escrevi sobre cotas no passado foi lido em alguns lugares apenas em partes, né, e fora do contexto. A descontextualização acabou atribuindo a mim sustentar ideias que realmente eu nunca expendi. Nunca disse que era contrário a cotas. Né? Tanto nesse artigo quanto hoje, eu digo que a cota é um dos instrumentos da ação afirmativa do Estado. É o instrumento mais drástico, que deve ser reservado para os casos mais relevantes, para os casos mais impactantes. A cota em favor dos negros, a cota em favor das pessoas que sofrem uma discriminação, vêm sofrendo uma discriminação historicamente, e, portanto, não tem o mesmo ponto de partida que a maioria tem para disputar os bens da vida, me parece perfeitamente justificada. O que eu digo sempre é que já que a cota ela impacta no interesse de outras pessoas e ela envolve uma harmonização de direitos e de interesses da sociedade, a cota tem que ser um assunto a ser definido pelos senhores, por vossas excelências, pelo Senado, pela Câmara, pelos agentes políticos. Essa é uma questão que significa estabelecer balanço entre direitos fundamentais, e quem pode estabelecer esse balanço entre direitos fundamentais, em primeiro lugar, e esse é um ponto também que eu acho relevante para os senhores, vossas excelências, que querem me conhecer melhor, o primeiro intérprete da Constituição e o primeiro responsável por estabelecer uma harmonização dos valores constitucionais é o Legislativo. Então, o que eu sustentava e sustento até hoje é que as cotas são um instrumento legítimo, e são um instrumento legítimo que chamam a responsabilidade do próprio povo, por meio dos seus representantes, que recebem mandato para decidir em nome deles. Também há um outro ponto que me parece ser de especial relevância, é que, para que as cotas não sejam de um modo leviano, excluídas como possibilidade de adoção no país, é preciso que haja, em torno do tema da cota, uma abordagem técnica, uma abordagem metódica. Essa sempre foi a minha preocupação no tratamento acadêmico dos direitos fundamentais. Nós temos que dar aos direitos fundamentais uma abordagem técnica, uma abordagem inserida dentro de uma metodologia própria, para que eles possam ter efetividade, inclusive perante o judiciário. Bom, dito isso, o estudo da cota não pode ser feito de um modo despreocupado com o tema da necessidade de harmonização entre direitos fundamentais. Então, para que haja cota, é preciso que haja, em primeiro lugar, um estabelecimento de um prazo para que essa cota tenha vigência. Por quê?
Porque se o problema que a cota quer resolver já for solucionado ao longo do período, ela deixa de se justificar. E isso não é nenhuma novidade. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão muito interessante. Uma lei permitia que os defensores públicos tivessem um prazo em dobro com relação aos prazos do Ministério Público. Isso o que era? Era uma ação afirmativa em favor de uma instituição de enorme relevância para a inserção de cidadãos no sistema social. E houve uma arguição. Essa lei seria contrária ao princípio da igualdade. Ela estaria tratando os agentes da defesa de um modo privilegiado com relação aos agentes do Ministério Público. E o que o Supremo disse? Realmente está havendo um tratamento diferenciado. É o que acontece com as ações afirmativas. Está havendo um tratamento diferenciado que se justifica. Por quê? Porque há motivos para isso. Que motivos são esses? As defensorias públicas não existiam antes da Constituição de 1988. Elas foram instituídas por vossas excelências, que eram constituintes da época. E qual era a grande dificuldade? Era, de uma hora para outra, nós termos uma organização que estivesse com a mesma estruturação que o Ministério Público já tinha, um Ministério Público que já existia há séculos. O que disse o Supremo? Justifica-se esse prazo em dobro, esse tratamento privilegiado, enquanto houver essa diferença de fato. A partir do instante em que a diferença de fato, a diferença de organização entre as instituições deixar de existir, deixa de ter razão esse tratamento privilegiado, que é um privilégio plenamente legítimo enquanto houver a diferenciação que seria contrária à justiça e às necessidades de interesse social. Então, o que eu procurei fazer nesse trabalho era justamente indicar quais seriam os elementos que devem ser levados em conta para que as cotas sejam adotadas e possam ser justificadas e possam ser apresentadas como inequivocamente legítimas. Em nenhum momento eu disse que era contrário às cotas. E agora eu posso reafirmar, sou favorável às cotas, respeitadas as necessidades que as recomendam. Existe também um outro ponto. Eu não me lembro de ter escrito racismo reverso, mas eu me lembro de ter usado várias vezes a expressão discriminação reversa. Né? Discriminação reversa, hoje pode soar estranho para os nossos dias, mas no final da década de 90, início dos anos 2000, que é quando o artigo foi escrito, essa era uma expressão corrente. Nós tínhamos que nos apoiar nesses estudos para reforçar os nossos pontos de vista em artigos nos Estados Unidos, em artigos da Espanha. E nesses dois países, que são bastante influentes sobre o nosso direito, a expressão discriminação reversa é corrente. E é tão corrente que o próprio Supremo usou essa expressão em 2012. Né? Há um acordo da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, em que ele usa na ementa essa expressão discriminação reversa. Não existe, a não ser que se queira perturbar demais o diálogo técnico, não existe nenhuma conotação pejorativa nessa expressão.
Com relação a tomar a Constituição como Bíblia, não toma a Constituição como Bíblia, nem a Bíblia como Constituição, né? São dois livros diferentes. Com certeza que os valores bíblicos foram acolhidos em grande parte pela nossa Constituição, mas isso nós conversamos pessoalmente, o senhor fez menção, Vossa Excelência fez menção a isso, vai me permitir também repetir. Na nossa conversa, e isso eu digo para Vossa Excelência, digo para todos, é comum, o que eu acho é o seguinte: no espaço público, no espaço técnico, a linguagem tem que ser técnica. Os argumentos devem ser formados dentro da linguagem comum do espaço em que está sendo levado a conhecimento. Então, isso, Vossa Excelência nunca vai verificar o uso de argumentos que não sejam técnicos, que não sejam jurídicos, dentro de um debate jurídico. Por gentileza, para o senhor concluir. Pois não. Isso, resumindo, com relação às questões homoafetivas, não sou contra a criminalização da homofobia. O que eu nunca escrevi sobre isso, não é? Houve alguns comentários que eu fiz em sala de aula dizendo, e isso era um comentário também corrente, que o princípio da legalidade em matéria penal poderia estar estressado com uma extensão do conceito de racismo para englobar a homofobia. O que eu posso dizer com absoluta convicção é de que, se Vossas Excelências, no Parlamento, decidirem tipificar essa conduta como crime, eu acho que está perfeitamente dentro das atribuições constitucionais do nosso Legislativo. Com relação às relações familiares formadas no ambiente homoafetivo, eu creio que nós já estamos no momento em que essas situações já estão regradas, tanto pela lei quanto pela jurisprudência, e com relação a isso eu não teria nenhum interesse de agir de modo contrário.